Olá! 2020 é um ano de grandes decisões políticas no Brasil, com as eleições municipais, e também no mundo, com a escolha dos presidentes dos Estados Unidos e Bolívia. E é exatamente sobre isso que vamos falar no programa de hoje, que conta com a participação do presidente do Instituto Locomotiva e escritor e professor Renato Meirelles e com Salvador Chavelzon, antropólogo especializado em movimentos políticos, professor da Universidade Federal de São Paulo, da pós-graduação da USP e professor visitante da Universidade da Califórnia em Davis. Renato, é um prazer tê-lo aqui, uma grande honra e satisfação. Olá, Álvaro. Olá, Salvador. É um prazer enorme estar aqui discutindo as mudanças que a pandemia traz no universo político do Brasil e da América Latina. Salvador, é um enorme prazer também tê-lo conosco, uma super satisfação e uma honra. Salve, obrigado pelo convite. Eu vou começar com você, Salvador. O que está acontecendo na América Latina nesse momento? Como você vê a mudança de cenário que está acontecendo, o que está rolando na Bolívia, o que rolou na Argentina? Isso é um movimento pontual, é um retorno a um contexto sociopolítico que já existia antes? Como é que você vê isso? A gente está vivendo faz uns anos um período de instabilidade, né? Depois de uma década praticamente de governos progressistas, né? Tem começado um momento de, em alguns casos, vitórias da direita, em outros, formações dentro do progressismo, né? Dá a impressão que não tem mais um paradigma político estável, né? Com o sucesso eleitoral garantido, né? Então tem muitas oscilações, é um momento de inquietude, né? Porque não é apenas um problema eleitoral, né? Os projetos políticos estão sendo questionados, né? Em parte pelo avanço dos populismos de direita, mas também tem uma crise muito que vem de longe, né, dos progressismos, da esquerda, que em alguns casos se aproxima da direita, em outros casos fica um pouco sem, talvez com uma polarização muito forte no plano discursivo, né, mas em termos de projeto político se mostram perdidos. Renato, como você vê isso no Brasil? Você acredita que a direita no Brasil, ela também teve como característica nessas últimas eleições, na eleição do Bolsonaro, uma certa aproximação, assim, uma atração de parte do eleitorado da esquerda? Ou você entende que no Brasil a coisa é diferente disso que o Salvador descreveu? O que a gente tem visto nas nossas pesquisas é que a noção sobre esquerda ou direita ainda é bastante difusa no Brasil. E a gente percebe o quanto é difusa, não apenas perguntando se as pessoas se identificam com a esquerda ou com a direita, mas enxergando as contradições que existem nesses campos. Então, tem muita gente que se define como de direita, por exemplo, mas acredita numa maior participação do Estado da economia. Assim como tem pessoas que se definem como sendo de esquerda e defendem a parceria público-privada, ou ainda temas de costumes mais relacionados ao campo da direita. O que nós tivemos nas últimas eleições do Brasil foi um processo onde a demanda do eleitorado foi uma demanda do anti-establishment. Não foi só a esquerda que perdeu as eleições brasileiras. O PSDB perdeu a eleição brasileira, as últimas eleições, o PMDB também teve a sua bancada reduzida nesse processo. O que nós estamos vendo é uma polarização entre pessoas que se identificavam como o contrário da classe política tradicional versus os defensores de um modelo de política tradicional que desde 2013 está bastante desgastado no Brasil. Você vê isso como rechaço da política? Sabe esse termo que vem sendo usado? Como você enxerga isso daí? O que a gente tem visto é uma desconexão grande entre governantes e governados. O Brasil viveu um período de ascensão econômica em que foi interpretado pela população brasileira como algo que foi fruto do seu trabalho e do seu esforço. Quando nós passamos a enfrentar uma crise econômica, a sensação generalizada que ficou
para essas pessoas que tinham melhorado de vida e que passaram a ter que enfrentar as dificuldades da crise econômica foi de que a vida está piorando por causa dos políticos. Genial. O problema de denúncia de corrupção veio à tona, mas o pano de fundo de tudo isso é um descontentamento com uma classe política que, na visão de parte considerável do eleitorado brasileiro, era responsável, através da corrupção, por o dinheiro não estar dando para realizar todos os sonhos que eles aprenderam a ter depois de 10 anos de crescimento econômico. Uhum. Salvador, como você vê isso no resto da América Latina? Houve aí uma desilusão com a política? Você entende as trocas de inclinação política no poder como reflexas disso? Ou você entende que são outros movimentos que ditam a tônica aí nos outros países da América Latina? Acho que é bem claro esse processo e que vem de longa data, né? Argentina, em 2001, levantes da população na década de 90, mas também nos anos 2000, antes da chegada dos progressismos. O progressismo, né, os governos, na maioria dos países da América do Sul, que se identificavam, né, com o progressismo, parecia ser um momento diferente, onde o Estado recuperava uma legitimidade, um voto popular, mas de 5 anos para cá, com as derrotas, com grandes mobilizações, às vezes contra o progressismo, a gente vê isso que eu falava, de uma instabilidade. O progressismo não é mais aquilo que consegue tampar, digamos, ou responder essa crise de falta de legitimidade da classe política toda, né? Uhum. E a gente vê no último ano, em particular, que voltamos no Equador, na Colômbia, no Chile, a ver grandes mobilizações populares, as pessoas nas ruas, às vezes com demandas específicas, mas que acaba, como em junho de 2013 aqui, né, que podia ter uma origem com uma questão pontual do transporte, mas que acaba catalisando e mostrando uma crise, né, bem ampla, que é uma crise do sistema político, da forma política. E eu diria também que é uma crise dos consensos, né? Porque a gente vê na época das eleições e no debate político uma grande polarização de discursos, mas tem muitos consensos que não são discutidos. Uhum. E são acompanhados pela classe política toda, né? Aqui no Brasil... Que é muito o que o Renato disse também, né? Legal isso que vocês estão trazendo em comum. Sim, sim, sim. Aqui no Brasil, a gente podemos simbolizar isso com o que era a aliança PT-PMDB, né? Onde, por mais que no discurso político a gente veja polarização, esquerda-direita, ideologia, fascismo, comunismo, tem consensos, né, sobre o funcionamento da sociedade, né, valores neoliberais, o desenvolvimento predatório do território, que não são discutidos, né? E eu acho que nesses movimentos, nesses protestos, descontentamento ou indiferença com a classe política, acho que temos que pensar nesses consensos também. Perfeito. A crise tem a ver com isso também. E como você vê, a partir desse ângulo em que os consensos não ditos têm uma importância muito grande, esse movimento que acabou de aprovar uma alteração na Constituição chilena, como você entende isso? Vai na contramão da ideia de entendimento tácito, né? Mais ou menos, né? Porque se a gente vê no detalhe o que está acontecendo no Chile, a gente já consegue prever ou sentir no ar uma grande frustração, né? Porque um grande movimento de milhões de pessoas, né, desde outubro do ano passado, se manifestando, demonstrando que querem mudar as coisas, vai se traduzir numa convenção constituinte que vai funcionar por 9 meses no ano que vem,
onde, por exemplo, o governo, né, que é o grande, que é contra ele, que as pessoas se manifestaram por meses, vai ter poder de veto e um poder político forte, né, tendo a cabeça do Estado na articulação, no encaminhamento das discussões. Então, como aconteceu com na Bolívia, com a Constituição de 2009, né, a força política das ruas, ou inclusive a força eleitoral que possa ter um movimento que prega a mudança, se encontra com um sistema político que é cheio de, digamos, controles, armadilhas, e um jogo institucional que não permite traduzir realmente o que a maioria das pessoas estão pedindo, pensando. No Chile, a forma de aprovação do texto constitucional que já foi concertado entre forças políticas novas, antigas, progressistas, de direita, é uma forma de aprovação que já leva para o que hoje nós vemos assim como um desejo de enterrar o Chile do Pinochet. Vai ter muita continuidade também, porque as elites políticas herdeiras da ditadura vão ser parte da elaboração dessa Constituição. Eu peço licença para os senhores para um rápido intervalo e a gente volta já.